Boa tarde, Psimores. Estamos aqui nessa tarde com as nossas convidadas no nosso Psicast. Hoje a gente vai falar sobre psicopatologias com vocês. E nossas convidadas de hoje é a Nájila Miranda, a Laila Paz e a Francisca Bezerra. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para a gente, para o pessoal conhecer vocês, para a gente dar início ao nosso podcast. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Nájila Miranda. Sou psicóloga, professora da Faculdade Estácio, de Teresina, e sou da área de psicanálise, na área da abordagem psicanalista. E, através desses meus estudos, comecei a trabalhar com a psicopatologia, e é por isso que as meninas se inspiraram para fazer nesse artigo. Boa tarde, eu sou Francisca. A gente está aqui para falar sobre a sexualidade, expor um pouquinho, que a professora nos orientou sobre essa patologia. Boa tarde, psicomores, né? Psicomores. A gente está aqui para poder apresentar a pesquisa que a gente fez com o auxílio da professora. A gente estudou um pouco as psicopatologias, as filias que são relacionadas a alterações comportamentais relacionadas a sexo e relações, né? Bom, o artigo que vocês fizeram é sobre as alterações do comportamento sexual, que tem a ver com as alterações da vontade, né? E aí eu queria perguntar para vocês, começar com a pergunta, por que vocês estudaram isso, escolheram isso para estudar? O nosso trabalho, a nossa pesquisa, envolve impulsos e compulsões, que por mais que sejam semelhantes e interligados, existe uma pequena diferença, né? Os atos impulsivos, assim, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, existem os atos volutivos, que são compostos por 4 fases, né? Quando você é uma pessoa de atos impulsivos, você não tem essas 4 etapas. A deliberação e a decisão é pulada. A partir do momento que você pensou, pronto, já fui lá e agi. Isso. E já a compulsão é mais complexo, é motor. A compulsão é quando eu faço atos ritualizados, como, eu vou tomar banho diversas vezes porque eu estou suja. E a compulsão, ela é seguida por... No mesmo instante, pouco tempo depois, você já quer banhar de novo, você precisa daquilo de novo, porque o prazer é momentâneo, mas a culpa, ela retorna. É como o seu pensamento de estar sempre sujo retorna quase que em seguida à ação. É como quando a gente come aquele chocolate, né? Exatamente. E aí sai aquela culpazinha, aquele prazer e depois aquela culpa de ter quebrado a dieta. Exatamente, mas Entendi. você vai e come de novo. Uhum. E aí você, me senti mal, come de novo. Isso é uma compulsão. E aí a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma psicopatologia, né? Isso. Nesse caso. A Francisca, se você poderia citar para a gente alguma dessas alterações do comportamento, nesse caso sexual, que foi o assunto do artigo de vocês, né? Tem a pedofilia, tem a gerontofilia, tem o exibicionismo, o voyeurismo, o masoquismo e a zoofilia, né? São essas alterações, cada uma delas é classificada de forma diferente e por momentos diferentes de cada um. A pedofilia, todos nós sabemos que é quando alguém abusa de crianças. Sente atração por crianças, né? Isso. Então, a gerontofilia são por pessoas mais velhas, né? Tem o exibicionismo, pessoas que têm necessidade de estar mostrando suas partes para alguém, para se exibir. Tem também o voyeurismo, que é quando você tem a obsessão para observar relações de terceiros, para que você possa ter prazer, né? Estranho, mas... Ou ver aquelas pessoas nuas. E a zoofilia também, que é horrível, mas que tem também, que são pessoas que têm prazer em fazer sexo com animais. Gente, para mim é um absurdo, né? Mas sempre gera um assunto muito polêmico, né? Como exemplos que a gente viu às vezes nas redes sociais, e as pessoas às vezes não acreditam que acontece de fato. Acontece de fato, e é por isso que é tão importante esse estudo, né? E também em cidades menores do interior é muito comum isso acontecer na adolescência dos meninos. Eles terem essas relações com animais. Né? Estão ali naquela fase de descobrir a sua sexualidade, descobrir o sexo e ter essas relações com animais. Claro que não se encaixa na patologia, mas, de certa forma, é meio que normalizado isso lá, por exemplo, dos interiores aqui ao redor de Teresina.
como a professora falou, isso é uma coisa meio pesada, é uma coisa polêmica. E como vocês lidaram com isso na vida pessoal de vocês? Porque, assim, eu particularmente, eu acho que eu odiaria estudar sobre pedofilia, a necrofilia também, que é a relação sexual com cadáver. Isso já me dá repulsa só de pensar. É estranho você perceber que existem pessoas que sentem prazer em ter relações com crianças, com idosos, com pessoas que já faleceram. Então, assim, traz pra gente um misto de sensações, de perceber como é o psique humano, como funciona o cérebro e as patologias. Mas, assim, faz parte, né? O importante é contribuir para a ciência. Bom, nós sabemos que existem algumas alterações, né? Nos episódios anteriores do nosso podcast, a gente até falou sobre essas alterações, mas também existem outras alterações, não só do comportamento, não só do comportamento sexual, não só do que a gente ingere, existem outras. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso com a gente? A gente pode estar de maneira assim mais cotidiana, né? Que tem a cleptomania, que a pessoa é viciada em furtar. Essa ação do furtar antes traz ansiedade, traz uma angústia para a pessoa que ela só consegue se sentir bem após realizar o furto, né? A gente tem esse indivíduo que é o cleptomaníaco, que ele rouba compulsivamente, às vezes ele nem tem aquela necessidade. Digamos aqui, a professora ela é uma pessoa bem de vida, estabilizada, não tem necessidade, mas por se tratar de uma patologia, ela precisa e ela tem a necessidade de fazer aquele ato. Esse ato. Isso. A gente também pode comentar algo que é bem comum, que é a compulsão por compras. Que às vezes a pessoa usa o tamanho M, compra o P, o M e o G. Essa também é uma condição de prazer momentâneo, que logo em seguida vem a culpa, o arrependimento, que a pessoa traz para si aquela pouquinho de consciência, onde, poxa, eu não precisava daquilo. Então, assim, é um prazer mínimo em relação... Tem a bulimia também, né? Sim, que sim. a pessoa sente a necessidade de comer, mas depois ela vai lá e provoca vômito, ela se culpa, ela olha no espelho, mesmo estando magra, ela tem anorexia, né? Sim. Ela acha que é e uma também eu pessoa... até ia citar a questão da disforia corporal, que está muito presente na bulimia também. A pessoa é magra, muitas vezes, e se olha, se vê como uma pessoa gorda, e o contrário, Isso a pessoa mesmo. é gordinha e olha no espelho e vê uma pessoa extremamente magra. Porque, assim, é importante citar que essas patologias não são literalmente doenças, elas fazem parte de muitos transtornos psicopatológicos, transtornos mentais, por isso, como a Laila falou, é um assunto importante também para a neuropsicologia, para a psicanálise, para várias áreas da psicologia, né? E eu tenho mais uma pergunta, e essa pergunta eu quero direcionar para a Francisca e para a professora Nájila, que é sobre essas patologias serem consideradas doenças, se tem tratamento para isso, o que é que deve ser feito? Sim, elas são consideradas doenças e tem tratamento, sim, por meio de fármacos, de você procurar ajuda psicológica, psiquiatra. E a rede de apoios. Hoje tem muitos meios de você não se submeter a uma patologia e ficar sem buscar uma solução para isso. Exatamente. A Francisca resumiu bem o que a gente precisa fazer. Mas sempre, gente, contem com a rede de apoio quando vocês não se sentirem, de uma certa forma, seguros, né, para comandar enfim, ter essa coragem, né, de procurar um psicólogo, porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha passado por esse período de pandemia, que a gente veio com crise de ansiedades, com crises de estresse, quando a gente entra mesmo para o assunto de psicólogos, as pessoas ainda têm um pouco de medo, de receio e surge ainda um pouco de preconceito, né? Então, a rede de apoio é essencial e é fundamental mesmo para a nossa área, então isso é o ponto crucial para a gente resolver esses tipos de situação. Gente, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Terapia é sempre aconselhável, tá, gente? Não só para quem tem algum tipo de psicopatologia, para quem tem algum tipo de transtorno, porque a terapia ela não é só para isso, ela não é só para isso que ela funciona. Tem as ansiedades, como a professora falou, que depois da pandemia os números de ansiedade aumentaram muito, de depressão também. E a gente também pode fazer terapia para se conhecer melhor, para você até saber lidar melhor com você mesmo. Então, esse é o conselho que a gente dá para vocês hoje, nessa tarde de quarta-feira. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.